Seja bem-vindo à aula de ensino religioso da Escola Profissional Dom Bosco. Eu sou o professor Ismael e nós vamos então para a aula do nono ano, ok? Meus queridos aí, alunos do nono ano, saudade, mas logo estaremos juntos, se Deus quiser. Muito bem, vamos fazer uma pequena revisão da aula da semana passada, certo? Na semana passada, nós aprofundamos um pouquinho mais sobre a nossa reflexão dentro da temática vida e morte, certo? Nós aprendemos que escatologia é o estudo da morte, escatanatos, né? Então, escatologia é o estudo da morte. Nós vimos também que há uma porcentagem enorme de cristãos que acreditam no final do mundo. Acreditam que o mundo vai terminar, que o mundo vai acabar. Claro, o mundo vai acabar, tudo que começa acaba, mas nós provavelmente não vamos assistir o final do mundo. Até podemos assistir o final da vida, o final da existência da vida, mas o final do mundo não dá. Segundo a ciência, o mundo tem a possibilidade de viver aproximadamente 100 bilhões de anos, né? Desses 100 bilhões de anos, ele viveu aproximadamente 15 bilhões. O mundo é um adolescente ainda, certo? Então, mas mediante esta informação de um número grande de cristãos que acreditam no fim do mundo, vem então a reflexão de que para que eu vou investir na melhoria do mundo se ele vai acabar logo? Lembra que na aula passada eu dei o exemplo? Para que eu vou reformar essa casa se no final do ano eu vou mandar demolir? Certo? Então, se eu vou mandar demolir essa casa, que sentido tem eu investir em reforma nesta casa? Certo? Então, é esse o sentido de entendermos que pode ser uma das causas de muitas pessoas não investirem em um mundo melhor. Para que investir, se vai acabar mesmo, certo? Nós vimos outro termo também que eu chamei de banalização da morte, né? O que é a banalização da morte? Nós sabemos que o outro está morrendo. Sempre sei da morte do outro, mas não tem como eu saber da minha morte. Por quê? Porque quando a minha morte for real para mim, eu já não sou real mais para ela. Né? Talvez então daí a gente chegar à seguinte conclusão: para que eu vou ter medo da morte se quando ela existir para mim eu já não existo para ela? Não é verdade? Muito bem, então banalização da morte é no sentido que a gente vai se acostumando com a morte, mas com a morte do outro. E aí a morte vai virando como que uma aventura, até diversão. Lembra que eu falava na aula passada? Tem pessoas que assistem TV, vendo noticiários de chacina, comendo sanduíche, jantando. Então, isso seria banalização da morte. Nós vimos também a questão da morte social. O que é a morte social? É o indivíduo que ainda permanece vivo, talvez em estado vegetativo, mas ainda está vivo biologicamente, mas é considerado morto para a sociedade, certo? Então, para a sociedade, aquele indivíduo é considerado um indivíduo morto, sobretudo nessa sociedade consumista que nós vivenciamos, né? Essa sociedade que pauta na questão do produzir, né? Então, a sociedade olha para o indivíduo através do ter e não do ser. Então, morte social é aquele indivíduo que, mesmo vivo biologicamente, já está considerado morto para a sociedade. É um inexistente, certo? Outro termo que nós vimos foi a questão da privatização da morte. O que eu chamei de privatização da morte? É que há tempos idos, ou há tempos ido, era de praxe a pessoa morrer no lar, em casa, rodeado pelos parentes, rodeado por amigos. Em tradições cristãs até se
até tinham o costume de colocar uma vela na mão da pessoa quando estava morrendo. Então, era a sacralidade do momento da morte. Agora, por que privatização? Porque o morrer deslocou-se das casas para os hospitais. As pessoas morrem isoladas e muitos morrem cercado apenas por aparelhos, lá em uma cama de unidade de tratamento intensivo, chamado de UTI. Então, privatização da morte. A morte foi privatizada para os hospitais. E geralmente as pessoas, muitos morrem isolados e longe de pessoas queridas. Isso é que eu chamei de privatização da morte, certo? E o último item que nós vimos na aula passada foi medo da morte. Nós vimos que o medo da morte está relacionado com as figuras fantasiosas criadas na Idade Média, né? A figura da morte como a ceifeira com a sua foice na mão, e também uma outra figura assustadora que traz um medo, um pavor da morte, a questão dos demônios, Satanás, diabo. Oh, e se eu morrer e encontrar com umas figuras dessas? Então as pessoas que pensam muito nisso têm um medo, um terror de morrer, porque vai que se encontra com uma criatura maluca dessa, um doidão desse, certo? Bom, então esse foi o item que nós vimos sobre o medo da morte. Nós vimos que o medo natural ele é positivo. Ter medo, o que nós chamamos de medo natural, é instintivo. O medo, esse medo natural, ele proporciona um cuidado da vida. Por quê? Porque esse medo natural impede as pessoas de cometer loucura que ameace a sua vida, certo? Então, para a aula de hoje, dia 23, nós vamos ver o próximo item, que é ainda dentro da questão do medo, mas agora nós vamos falar de um medo que não é natural, é o chamado medo psíquico. Beleza, meus queridos? Mas agora vai seguir uma aula com o PowerPoint para que vocês tenham a visualização, e com o PowerPoint você tem a possibilidade também de ir pausando e fazendo as suas anotações aí no seu caderno, beleza? Muito bem, vamos então para a aula do PowerPoint. Beleza, galera? Aquele abraço.